Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estamos no modo planejamento e organização. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalhos sazonais, empregos verdes, cadeia produtiva e demanda de mercado, né? Então o que seria isso em planejamento e organização? Os trabalhos sazonais. O trabalho sazonal é aquele em que os profissionais são contratados para atender demandas transitórias de substituição de funcionários permanentes ou para suprir carência de mão de obra em trabalhos extraordinários, como em período que as demandas são maiores que o normal. Desta forma, um funcionário temporário pode ser contratado tanto para cobrir licenças de funcionários permanentes, como para atender demandas sazonais. Esse tipo de profissional precisa ser contratado por intermédio de uma empresa prestadora de serviço temporário. A prestadora é responsável por realizar toda a contratação e ela coloca o funcionário à disposição da empresa tomadora de serviços, para atender às suas necessidades de substituição de pessoal e de demanda complementar de serviço. Então, o trabalho sazonal é como se fosse um trabalho temporário ou transitório, né? Então, esse trabalho, quando um funcionário, por exemplo, uma mulher gestante, ela vai ficar afastada durante 4 meses ou 6 meses, dependendo do tipo de serviço, então é contratado esse funcionário temporário para substituir. Aqueles também chamados demandas sazonais, então são aqueles, por exemplo, no comércio no final do ano, aonde tem um aumento, né, dos clientes, o fluxo de clientes aumenta e é contratado esses funcionários temporários, que são os funcionários sazonais. E, por exemplo, também tem um outro, se o funcionário está doente ou aconteceu algum acidente, ele vai ficar um tempo afastado, contrata-se esses trabalhadores sazonais. Como funciona um contrato de trabalho sazonal? Os profissionais de mercado podem ser contratados por diversas modalidades, sendo de caráter permanente sazonal ou eventual. Cada modelo possui suas especificidades, leis e regras. O trabalho sazonal é o tipo de contratação feita para a realização de um serviço específico, ou seja, por tempo limitado. Desse modo, quando o projeto é concluído, o vínculo entre empregador e empregado termina. Então, como funciona o contrato de trabalho. Enquanto isso, o modelo permanente refere-se àqueles que têm um contrato de trabalho permanente, ou seja, em tempo integral e prazo indeterminado. Os profissionais que exercem as suas atividades de forma plena e, por isso, possuem mais oportunidades de carreira na empresa. Agora, quando a modalidade é eventual, chamada de tempo determinado, o contrato de trabalho tem data de início e término combinados antecipadamente entre o empregador e o profissional. O trabalho sazonal muitas vezes é confundido como por tempo determinado. Por isso, quando as empresas enfrentam picos de demanda e buscam trabalhadores temporários, precisam conhecer todas as regras para não cometer esse erro. Sua empresa precisa de trabalho sazonal em algumas épocas do ano? Sabe como funciona esse tipo de contratação? Confira todas as leis, normas dessa modalidade e as mudanças sofridas para a nova lei trabalhista. Então, como nós citamos ali, né, os trabalhos temporários têm todas as suas regras. Tem os tipos de contratação, tem épocas do ano, como nós falamos no final do ano, onde comércio demanda um pouco mais de funcionário, então contrata-se também esses funcionários temporários.
E daí tem supermercado em época de Páscoa, tem vários exemplos desses de trabalhos sazonais. Quais as diferenças do trabalho sazonal e da terceirização? É comum a confusão entre trabalho sazonal e a terceirização, que também foi regularizada com a reforma trabalhista. A terceirização consiste nos casos em que a empresa tomadora contrata a prestadora de serviço, esta última é que será responsável pelos empregados, não havendo qualquer relação de subordinação e pessoalidade. A remuneração, enquanto isso, na contratação temporária, a empresa tomadora deve comprovar uma das hipóteses legais, seja de substituição provisória, pessoal, permanente ou demanda complementar. Apenas assim é para possível contratar os trabalhadores temporários, sendo que o responsável pela contratação dos profissionais dessa modalidade é a agência de trabalho temporário, que os coloca à disposição da empresa tomadora. No trabalho sazonal, o profissional é subordinado à tomadora e durante todo o período de trabalho temporário. A empresa precisa exercer o poder diretivo, disciplinar e técnico sobre todos os trabalhadores. Quais são os direitos e os deveres do profissional temporário? O trabalho sazonal, nas diversas vantagens, tanto na empresa quanto para o trabalhador, por isso o profissional também possui seus direitos e deveres legais. O trabalhador sazonal goza de praticamente os mesmos direitos que os demais funcionários, tais como a remuneração, que é igual dos empregados permanentes que ocupam a mesma função na empresa, a jornada de no máximo 8 horas diárias. Em caso de hora extra, não pode exceder as 2 horas diárias, com acréscimo de 20%, repouso semanal remunerado, 13º salário proporcional ao tempo trabalhado, vale transporte e auxílio alimentação, férias proporcionais acrescidas de 1/3 de férias, previdência social, seguro contra acidente de trabalho, FGTS, adicional por trabalho noturno, de insalubridade ou periculosidade, contagem do tempo de serviço como o trabalhador temporário para a aposentadoria. Por outro lado, ele também deve seguir uma série de deveres perante a empresa tomadora de seus serviços. Seus deveres também são os mesmos dos profissionais contratados indeterminadamente. Entre eles, podemos listar, então, a assiduidade e pontualidade, né? Não é porque ele é um funcionário temporário que ele também não vai cumprir com os deveres dele também. Ele vai os direitos que nós acabamos de falar, mas tem os deveres. Assiduidade e pontualidade, ou seja, ele vai ter que ser assíduo e pontual do mesmo jeito. Lealdade ao empregador para a execução do seu trabalho. Comprometimento e zelo na realização do trabalho, ou seja, ele tem que ser comprometido com aquilo que ele está fazendo, mesmo ele sendo um funcionário temporário. Nos casos em que o trabalhador sazonal pedir demissão, ele só terá o direito ao salário mensal, férias proporcional, com adicional de 1/3 e o 13º salário proporcional. Com a nova lei trabalhista, tornou-se muito mais simples realizar a contratação da modalidade de trabalho sazonal, ou seja, de trabalhos temporários. Isso proporcionou grandes facilidades para as empresas, quanto maiores oportunidades de empregos para os profissionais do mercado. Então, com todas essas novas regras, com todas essas novas leis trabalhistas que os funcionários
contratado pela carteira ou CLT tem o mesmo direitos que os funcionários temporários, então aumentou bastante essa demanda, ou seja, a oportunidade de emprego.